Vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E essas coisas vos escrevemos para que os vossos gozos se cumpram. Então, nesse versículo do 1 ao 4, João está falando do próprio Deus, Deus Criador de todas as coisas, onisciente, onipotente e onipresente, que Ele encarnou e esteve entre nós. Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. O apóstolo relata que tiveram um contato com o próprio Senhor, um Deus que deixou tocar, deixou abraçar, conversaram, conviveram junto, comeram junto, tiveram a comunhão com o próprio Cristo. Amém? No versículo 5, é o que vai tratar a luz de Deus, da comunhão com Ele e da importância da vida em santidade. Esse é o tema da pregação de hoje, vivendo a luz de Deus. E o primeiro ponto, no versículo 5, é a mensagem da luz. Versículo 5 é: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há treva nenhuma. Deus é a luz. Esta é uma declaração central que revela a natureza de Deus. A luz simboliza a pureza, a santidade e a verdade, a perfeição. É uma luz que nos mostra o resplendor, que significa o brilho intenso. Uma luz que ilumina o caminho que devemos seguir. Uma luz que nos mostra a verdade. Uma verdade a quem devemos adorar, a louvar, a glorificar e a quem devemos prestar culto, que é Cristo. É Ele que devemos prestar culto, é Ele que devemos louvar e glorificar. É um caminho e a verdade que devemos seguir e adorar. Amém? Nele não há treva nenhuma. As trevas simbolizam a escuridão, o pecado, e não há verdade nele. Isso enfatiza que Deus não coexiste com o pecado. Ele é totalmente santo e, portanto, não há comunhão com as trevas. Deus é santo, Deus é a luz, não há uma convivência com as trevas, não há convivência com o pecado. Amém? Nós, como um corpo de Cristo, devemos refletir a luz em nossas vidas, buscando a santidade e rejeitando as práticas que pertencem à escuridão, as práticas do pecado. É o que devemos rejeitar. Devemos lutar contra o pecado, nosso lado pecaminoso. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É a realidade da comunhão. Se afirmamos que temos a comunhão com Ele e andamos em trevas, João aponta para a hipocrisia do crente, afirmando que tem comunhão com Deus enquanto se vive no pecado. A verdade é que a comunhão que a igreja tem com Deus
é o que reflete como vivem e tratam uns aos outros. Ou seja, Deus nunca deixa de ter comunhão com a igreja unida no corpo de Cristo. Amém? Seguindo o versículo, mentimos e não praticamos a verdade. A comunicação da verdade está profundamente ligada à nossa prática. Não podemos dizer que seguimos a Deus, ao mesmo tempo vivendo em pecado. Que luz e trevas não convivem junto. Então, vamos refletir, nos autoavaliar a nós mesmos, se estamos vivendo de forma que podemos explicar ou esclarecer a verdade de Deus em nossas vidas. Se existe área em que precisamos confessar os nossos e nos afastar do pecado. Essa é a questão que devemos fazer a nós mesmos. Refletir. Primeiro, como que devemos explicar em clareza a verdade de Deus sobre nossas vidas? Primeiro, recebemos o selo do Espírito Santo. Segundo, a comunhão uns com os outros, uma igreja unida no só corpo. Essa é a verdade, que tem a verdade de Deus em nossas vidas. Se existem áreas da nossa vida que devemos confessar e afastar do pecado, é analisar a si mesmo, a nós mesmos, se existe algum pecado que precisamos confessar diante de Deus e não voltar a praticar. Sempre, todos os cultos, estamos sempre lendo a confissão do pecado. E sempre confessamos diante de Deus os nossos pecados. Amém? E nesse versículo, se mentimos e não praticamos a verdade, é uma advertência contra a hipocrisia de afirmar conhecer a Deus, enquanto se vive de maneira contrária às Escrituras. Algo sério. Versículo 7. Mas, se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andando na luz. Aqui João oferece uma evidência, na verdade, da verdadeira comunhão com Deus. Andar na luz implica em viver em obediência à palavra de Deus e permitir que a luz de Cristo ilumine nossas vidas. Amém? Temos comunhão uns com os outros. A comunhão verdadeira de Deus resulta na comunhão uns com os outros. Como devemos tratar uns aos outros. A luz de Deus nos une e oferece um ambiente de graça e perdão. Perdão, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é a sequência do versículo. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Essa é uma afirmação gloriosa sobre a obra redentora de Deus. Amém? Irmãos, somente através do sacrifício de Jesus podemos nos purificar
podemos ser purificados e reconciliados com Deus. É a única maneira. Devemos viver em união e apoiando mutuamente, buscando a santidade. Lembrando que o nosso perdão e a purificação vem somente por meio de Cristo. Somente Cristo. Vivendo na luz de Deus. Devemos viver na luz de Deus. Devemos refletir a luz de Cristo. É essencial para a nossa vida espiritual, um fortalecimento, um crescimento espiritual. Ao reconhecer que a santidade de Deus e a importância de buscar a viver em comunhão com Cristo e uns com os outros. Irmãos, devemos buscar viver em comunhão uns com os outros. Assim estaremos vivendo em comunhão com Cristo. Amém? Então devemos refletir a mensagem, refletir cada versículo que lemos, para que andamos em santificação, andamos na luz, como Cristo andou. Cristo é a luz. Amém? Vamos colocar de pé. Devemos buscar e continuar a andar na santificação. Devemos buscar o perdão. Devemos buscar a verdade. Devemos andar na verdade, resistindo às trevas, resistindo ao pecado, resistindo ao nosso lado pecaminoso. E deixar a luz de Cristo refletir em cada um. Orando, falar com o Senhor, orando, ouvir a voz de Deus na palavra do Senhor, na palavra das Escrituras, Santas Escrituras. Dessa maneira, iremos ouvir a voz de Deus e a própria palavra nos constranger. Que aí estaremos lutando contra o pecado, nosso lado pecaminoso, o velho homem, que sempre está nos rodeando, mas pedindo ao fortalecimento de Deus, fortalecimento, caminhando como Cristo caminhou. Temos que ser igual a Cristo. Amém? Pai querido, Pai amado, nessa manhã, Senhor, nesta mensagem, uma mensagem que devemos ouvir e obedecer. Ouvir a Tua voz, Senhor, e nos pedimos fortalecimento, que a luz de Cristo venha refletir a cada um de nós. E cada palavra que ouvimos, anunciaremos uns com os outros, a cada um dos irmãos, que temos a comunhão nesta manhã, no correr do dia, no correr da semana, a comunhão para falar de Cristo, para falar a luz de Cristo, que ilumine, que o sangue do Cordeiro perdoa, nos purifica de todo o pecado. Confessamos, adoramos, louvamos, cânticos de adoração e ouvimos a Tua palavra, Senhor. E anunciamos a Tua mensagem, em nome santo de Jesus Cristo, que abençoe cada um de nós essa manhã e receba, Senhor, o louvor e a adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém.